mais uma live, Vamos lá. né? A gente vai destrinchando aí mais uma vez as evidências, né? Os artigos, o que a gente tem de novo e o mais importante, né? O que de fato as evidências trazem para a gente com relação aos melhores tratamentos, aos tratamentos que a gente tem aí disponível para melhorar as condições, né, dos pacientes que sofrem de dor crônica, principalmente relacionado à osteoartrite ou condições de difícil tratamento. E aí, né, Ronald, a gente hoje vai trazer um artigo de revisão sistemática recente, extremamente recente, lançou agora, né, em 2024. E aí nesse último mês a gente estava buscando aí Publicou essa semana, né? 27 de setembro de 2024. Mais recente do que isso não tem, né? Impossível, né? Isso, e assim, o que a gente vai destrinchar hoje com relação a esse artigo é o uso do plasma rico em plaquetas na osteoartrite e nas tendinopatias, trazendo protocolos, qual é o melhor preparo, qual é a melhor concentração, e isso norteia ali o nosso tratamento e também deixa muitas dúvidas, porque o que a gente vê assim nos artigos e às vezes até as críticas será que ele funciona? Mas assim como a gente vê essa discussão do ácido hialurônico, até mesmo do corticoide há algum tempo, ou da proloterapia, saber como fazer da maneira correta é que vai trazer os melhores resultados. Então, como é que a gente prepara esse produto tão discutido, tão utilizado ao redor do mundo? No Brasil, que levanta ainda muitas discussões, eu acho que isso aconteceu em várias frentes no Brasil, né? Telemedicina, por exemplo, é uma coisa que demorou muito para a gente conseguir uma aprovação, precisou de uma pandemia para a gente chegar a uma conclusão de que realmente ela tinha um benefício, como seria o benefício dela. A mesma coisa das terapias injetáveis, assim, a gente vê que se utiliza em várias regiões, né, vários locais do mundo, traz benefícios na melhora da dor, na melhora da função, é algo que tem pouco efeito colateral, tem segurança para sua utilização, e por que não utilizar? E aí a gente vê assim a pesca de um artigo que fala contra, mas existe muito mais artigos que falam a favor. Mas esses que falam a favor, existe característica que a gente precisa entender. E uma delas é fazer da melhor forma. Você precisa entregar o melhor ao paciente. Isso significa ler os artigos, entender os artigos e fazer aquilo que os artigos evidenciam. Então, assim como a gente pensa no ácido hialurônico, que a gente precisa de um peso molecular ideal, a gente precisa de uma aplicação, de uma revisão dessa aplicação num tempo adequado, a mesma coisa a gente fala do plasma rico em plaquetas. Para ele funcionar, você precisa seguir rigores técnicos para isso. E aí, Ronald, a gente vai falar desse artigo, né, que feito aí, uma revisão sistemática com meta-análise, né, que foi feito para a gente entender qual é a melhor prática. A dosagem final é o que importa. A dosagem final é o que importa. E isso dá uma segurança demais para a gente que está injetando ali. Dá uma segurança para a gente e dá uma segurança para o paciente. Porque o paciente, você pode chegar e dizer, olha, eu estou injetando aqui 5 bilhões, 7 bilhões, 10, 12 bilhões de plaquetas. E aí, a gente ainda no Ortobios, a gente ainda incentiva, baseado nos outros artigos que a gente já trouxe aqui, o volume plaquetário, tá? Que ele não trouxe nesse artigo aqui, na meta-análise, mas o volume plaquetário, e a gente já ensinou isso, como é que dá para ver esse volume plaquetário médio lá, e a quantidade, quanto maior o volume da plaqueta, significa que ela está mais carregada de fatores de crescimento. Então, como é importante esse artigo, de dar uma lida, de destrinchar aqui, como a gente está fazendo, para a gente ter a segurança da dosagem do que a gente está fazendo. Nossa experiência, e outros artigos já mostraram isso, como a gente faz, que a gente precisa de pelo menos 60 ml. Então, eu sempre coleto entre 60 e 80 ml, a depender se é 2 joelhos, se é outra área,
eu coleto 60 ml e aí eu garanto uma maior concentração de plaquetas, sempre centrifugando 2 vezes, duplo spin, né, com essa variação entre a força e o tempo. E aí, quanto que a gente injeta? A gente começava a injetar, por exemplo, no passado, 3, 4 ml. Hoje eu centrifugo, né, no Ortobius a gente centrifuga dessa forma, né, coleta uma quantidade maior de sangue, 60 ml pelo menos, centrifuga as 2 vezes, a gente garante uma maior concentração e aí a gente injeta no joelho em torno de 8 ml, né, que é quanto eu coloco. Então eu garanto a colocação de todo esse concentrado na área onde eu quero tratar. Obviamente, se é uma área menor, se é um tendão, obviamente que a gente vai injetar exatamente na área e vai colocar uma quantidade menor compatível com aquela área, né? Você faz alguma coisa diferente, Anjo? Como é que você aplica? Eu comecei a usar, eu começava a usar aquele tubo amarelo, 8 tubos daquele amarelo, que vai dar cada tubo, aquele amarelo é 8,5 ml. Em torno de 8. Né? 8,5, né? Então dá 60, 70 ml ali. E agora a gente está utilizando uns tubos maiores, porque eu estava com dificuldade de achar no mercado o tubo amarelo, e tem um outro tubo de 10 ml, que a gente consegue aí pegar 8 tubos desse de 10 ml, aí vai dar 80 ml, e quando são 2 joelhos eu pego um pouquinho mais, para justamente eu garantir esse volume, senão fica... eu tenho no final 10 ml, se eu colocar 5 ml em cada joelho, aí eu posso não atingir a dose mínima recomendada dos 10 bilhões, né? Então, mais ou menos, eu pego 80, 90 ml, entre 80 e 100 ml aí de sangue periférico, que no final vai dar essa concentração que nós queremos. Perfeito. Eu acho que desse tópico do artigo, a gente vai falar sobre outras coisas importantes, mas assim, a mensagem, eu acho que principal para os colegas é: coleta ideal de sangue, não adianta coletar pouco sangue, 3 tubinhos ali, né, que a gente vê às vezes em alguns kits, não adianta centrifugar uma vez só, e não adianta centrifugar uma vez e com a baixa rotação, que é o que a gente vê muito, né, Ronald? Então, quantidade ideal de sangue, os artigos já mostram isso, não tem o que contestar, né? Isso é a revisão sistemática e não é a única que fala isso. E a quantidade ideal de sangue, né, para que a gente tenha. E aí, Ronald, vou apimentar aqui a conversa. A gente falava muito de ativar, né? Não tinha que ativar, você tinha que saber ativar para poder liberar mais rápido esses fatores de crescimento. Então, qual é a ideia hoje, né? O que é que o artigo fala e outros artigos também, assim, é importante ativar, sempre ativar, tem situações que a gente ativa, não ativa. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não ativo porque eu quero uma liberação mais lenta do PRP, mais duradoura, né, dos fatores de crescimento. Então, o ativar, só para as pessoas entenderem, o ativar, quando você ativa, você gera uma liberação mais precoce, você meio que explode essas plaquetas, e aí você tem essa liberação mais precoce dos fatores de crescimento. Eu prefiro que ela tenha uma slow, né, que seja um release, seja uma liberação mais lenta desses fatores de crescimento. Então, realmente, no ativo, a única coisa que eu faço tipo energizar o PRP com luz, com laser, né? Para você aumentar a viabilidade e você ativar, na verdade, fazer uma fotoestimulação dessas plaquetas. Essa fotobioestimulação, né, que muitos artigos têm mostrado, né, que são mais benéfico até do que você ativar. E tem as formas de ativação, né, tem a trombina, mas se a gente está falando de artrite, uma doença inflamatória
crônica de baixo grau, a gente quer um tratamento prolongado, né? A gente quer diminuir essa inflamação crônica, ou seja, a gente quer imunomodular aquele ambiente articular. Então, por isso que essa ativação talvez não seja tão importante. E aí, será que realmente em um tendão ou uma lesão muscular essa ativação também vai fazer tanta diferença? Aí eu vou entrar em outro tópico, Ronald, que também é uma boa discussão, é que hoje acho que quem faz muito, quem está estudando, discute ali, rico em leucócito, pobre em leucócito. Qual é a sua opinião? Como é que você enxerga? Eu sei que você tem uma opinião bem sólida, né, sobre aplicar com leucócitos, né, baseado em estudos que mostram que esse leucócito ele vai estimular uma inflamação que muitas vezes é benéfica para que haja uma cicatrização, uma modulação daquele ambiente, né, lesionado, como por exemplo no tendão. Acho que rico em leucócitos e para tendão ele faz muito sentido, né, porque você quer uma inflamação controlada. Quando a gente fala de osteoartrite, às vezes essa discussão ela fica um pouco mais aquecida. E qual é a sua opinião aí sobre isso? Isso é uma discussão antiga também, se era rico ou pobre em leucócitos, mas um dos artigos base a minha argumentação de fazer rico em leucócitos, mesmo para osteoartrite, um estudo que foi publicado na Arthroscopy, que é um jornal extremamente relevante aí com uma reputação alta, né, pela qualidade dos artigos, e dizendo que não houve diferença clínica. Porque o grande medo de utilizar dentro de uma articulação inflamada com a osteoartrite, você colocar o leucócitos, o plasma rico em plaquetas, rico em leucócitos, seria um gatilho inflamatório muito exuberante e que poderia causar um desconforto, um flare-up muito desconfortável para o paciente. Só que com estratégias de você purificar o paciente, você purificar aquele PRP, você colocar nanodoses de dexametasona, mesmo que você tenha um flare-up um pouco maior, você não prejudica os scores funcionais e nem os scores de dor. Então, como o plasma rico em leucócitos, você já tem uma quantidade, você tem uma capacidade reparadora maior do que o pobre em leucócitos. Baseado nisso, a gente segue a linha de, mesmo para osteoartrite, utilizar o plasma rico em leucócitos, tá? Um dos autores que é uma das bases desse artigo que a gente está discutindo hoje é o Peter Evert. Ele é bem ativo na parte de ciência da Califórnia. Ele faz bastante publicação nessa parte de caracterização, e ele já utiliza nem mais, a discussão já não está mais no nível de rico ou pobre em leucócitos, ele está no outro nível, se é rico ou pobre em neutrófilos, ou seja, ele é rico em leucócitos e ele defende que seja também rico em neutrófilos. Só para deixar claro. Como faz isso, né? Como que separa, como é que funciona isso? Quanto mais claro o PRP, ou seja, você pega menos buff coat, menos aquela área de transição, quanto mais claro, ele vai ter menos leucócitos. Ou seja, bem clarinho significa que você praticamente não pegou buff coat, porque os leucócitos ficam ali naquela camada do buff coat. E é o que a gente vê mais, né? Ainda mais com aqueles separadores, né? Aqueles que separa bem mesmo, só fica... Basicamente, não tem leucócito. Você usa aqueles kits. Os kits que já separam, né? As camadas. Que já separam, que já tem aquele gel, né? É para facilitar. Pô, facilita, mas você não está colocando algo de qualidade, né? Então, se você coloca
o Buff Coat, você pega o Buff Coat um pouquinho mais profundo, ou seja, tem um pouco mais de eritrócitos, ali sim tem leucócitos e tem os neutrófilos. Então o PRP, que é tão discutido e é o mais estudado, mas porém ele é somente a base dos ortobiológicos, né? Porque tem outras coisas que têm efeitos superiores a ele. E essas combinações, que é a tendência atual, essas combinações, né, baseado naquele triângulo da regenerativa, que a gente fala, né, da estruturação tridimensional, quantidade de fator de crescimento, quantidade de células mesenquimais, essa combinação realmente é o que tem mais poder para dor e função dos nossos pacientes. E quando você protege, né, você protege essas células, as citocinas, então você potencializa os efeitos ali imunomoduladores do ambiente articular. Então por isso que a gente tem feito essa combinação de ácido hialurônico com plasma aqui plaquetas ou com células mesenquimais. Tem a visão sistemática, como o Ronald falou, mostrou muito bem isso, né, que o resultado dessas terapias combinadas são melhores do que elas isoladas. Então tem um estudo que mostrou que o PRP com ácido é melhor do que o PRP ou o ácido isolado. Com relação à aplicação, a gente já falou, né, de 1 a 3 aplicações, intervalo de 2 a 3 semanas. A gente já falou que a combinação é melhor, nunca aplicar na articulação inflamada. E nas tendinopatias, acho que a gente falou bastante aqui de osteoartrite, mas nas tendinopatias, né, também a gente precisa entregar a mesma quantidade, né, de plaquetas. Então não adianta centrifugar pouco, né, não adianta entregar ali uma centrifugação, pouco sangue, concentre a plaqueta. Quanto maior a concentração também você vai ter uma quantidade menor de ml, você vai estar colocando a quantidade de fatores de crescimento ali de células citocinas maior. Em tendão, assim como na osteoartrite, a gente já chegou nessa conclusão, né, que a gente nossos estudos e também outros estudos mostrando que você coloca leucócitos, né, então rico em leucócitos, você não precisa separar totalmente, colocar só aquele amarelo, né, então você coloca ali todo o buff coat, concentrando e entregando também esses leucócitos. E aí no tendão, na área que você quer, então na área lesionada é onde você vai injetar. Uma discussão, Ronald, que a gente vê às vezes também muito acalorada, né? Peritendão, intralesional, como é que você enxerga, como é que a gente faz, né? Isso. Fala aí nosso padrão. A gente, só falando, acho que, se eu não me engano, Davi, no artigo ele falou que a quantidade para tendinopatia, pelo menos do ombro e cotovelo... 5 a 7 bilhões, né? 7 bilhões, graças a Deus, o volume é menor, porque às vezes você injetar 10 bilhões ali no cotovelo é um volume muito grande. Talvez tenha que colocar muito volume, né? Então 5 bilhões, que é o mínimo, estaria ali adequado, né? 5 a 7 bilhões. Eu já injetei um volume desse alto e realmente foi numa colega médica, ela tinha 2 anos tentando tratar epicondilite, eu que meio me arrependi, porque ela passou 2 dias com muita dor. Ela teve um flare-up muito grande, porque o volume foi alto, mas também resolveu o caso dela, né? Isso aí foi positivo. Mas o que a gente recomenda, e aí a gente ensina isso nos nossos cursos, mais uma vez aqui, eu queria convidar todos vocês, quem não se inscreveu no curso de ombro, que vai ser agora 11 e 12 de outubro, que se inscreva no curso de joelho, que vai ser 7 e 8 de dezembro em Salvador. E caso você já tenha feito algum desses cursos e você quer uma discussão mais próxima com a gente, né, de 15 em 15 dias, todas as quintas-feiras, ou acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, se inscreva na nossa mentoria. São 6 meses, você vai ter acesso a todos esses cursos, a esse detalhamento de dosagem, de como misturar o ácido hialurônico, qual a quantidade.
Então, se você tiver interesse, caso você tenha interesse, é só comentar aqui, ó, colocar aqui, comentar aqui, mentoria, que nossa equipe vai entrar em contato com vocês, tá certo? Então, para o tendão, a gente coloca sempre peritendão e se tiver aquele sinal de tendinose, é recomendado fazer também intratendão. Uma ruptura parcial, né, Ronald? Uma ruptura parcial, você colocar dentro do tendão para estimular os tendócitos, a migração de células-tronco para aquele local e você estimular o processo reparador daquele tecido, né? Agora, eu espero que não sirva para fundir mais a cabeça sobre esse assunto, né? Que não crie um problema maior. Nosso amigo aí, ó, Guizo Gazzoni, né? Ele colocou uma pimenta aí perguntando sobre o PRF ou IPRF. Agora, o PRF, ele quer falar de fibrina rica em plaquetas ou radiofrequência pulsada, hein? Eu acredito que, pela conversa que a gente está aqui, acho que ele quis perguntar mais sobre o IPRF, né? Sobre a fibrina. O que é que você acha? Qual é a aplicação maior? Porque acaba fundindo. Porque assim, como a fibrina, ela vai fazer uma liberação mais lenta desses fatores de crescimento. Existe uma vantagem. A centrifugação é menor, né? Ele já falou aqui, confirmou que é o IPRF. Você tem uma baixa centrifugação por um tempo menor. Você usa um conteúdo, né, o tubo, né, de plástico, então você vai ter ali, não vai ter um anticoagulante, então você vai ter uma estrutura mais tridimensional ali, você vai ter algo mais sólido, né? Por isso que você precisa ali, aquela fibrina aplicar logo, você tem aquele tempo mínimo ali entre 5, né, no máximo 15 minutos você congelar, botar no gelo. Então você precisa ter esse cuidado. E a liberação vai ser mais lenta, né, desses fatores de crescimento. E aí, Ronald, como é que a gente funde a cabeça? Concentração, quantidade? Vou te dizer, o IPRF eu acho uma excelente opção para tendão. Para mim, para tendão... Para preencher aquele espaço, né? Acho que na ruptura parcial, espaço, né? Ele entra em contato e ativa... Quando ele entra em contato, tanto com a temperatura corpórea, né? Porque ele vem mais gelado, ele entra mais gelado para manter ainda no formato líquido, que seja possível injetar, né? Ele entra gelado, mas quando entra em contato, tanto com o tecido quanto a temperatura, ele coagula e vira aquela, né, cola, né? Aquela cola impressionante. Então eu gosto demais para tendinose, para lesões faciais tendíneas. Para osteoartrite de grandes articulações, eu já não gosto tanto. Para pequenas articulações eu gosto por conta do volume que você tem ali, né? Mas para grandes articulações eu acredito que você não atinge uma quantidade de plaquetas tão alta quanto outras técnicas. Como você centrifuga pouco, né? Então, e uma vez só, você precisa usar aquele conteúdo, né, que fica, então praticamente ali fica 2 ml, né, por cada tubo. Então você precisa aproveitar essa quantidade. O IPRF, como ele vai liberando lentamente, para artrose a gente quer uma concentração maior, né, modular ali por mais tempo, mas para lesões faciais eu acho que também faz bastante sentido. Se você vai usar o IPRF ali por tempo, logística, quando a gente utiliza em artrose, né, no nossos trabalhos, nossos estudos comparativos, a gente sempre está associando com outros produtos, né? Então não só o IPRF injetado na articulação, aí a gente utiliza mais em tendão mesmo, né? Eu acho que do artigo, né, o que eu queria chamar a atenção, finalizando aqui mais uma live ali, bastante enriquecedora, né, para a gente também tá podendo discutir, apresentar, é que é importante fazer o protocolo correto. Quando os estudos falam que precisa padronizar, é porque as revisões acabam encontrando muito artigo com protocolos
né, que já se provou ineficaz. É a mesma discussão do ácido hialurônico, né, quando a gente sabe que a gente precisa de um produto que tenha um peso molecular adequado, que tenha ali uma concentração de ácido adequada, porque isso as revisões sistemáticas começaram a mostrar resultados positivos. Quando você usava baixo peso ou trabalhos que misturam baixo e alto peso, você acaba tendo resultados inadequados. A mesma coisa o ácido PRP, né? PRP você precisa de uma alta concentração. Não adianta fazer de qualquer jeito. Então isso é muito importante, né? Você não pode frustrar, você não pode ter um método inadequado, porque você vai acabar tendo resultados ruins e acaba parecendo que o que não funciona é o produto, quando na verdade é o método, né? Então, pelo menos 10 bilhões de plaquetas para osteoartrite. Como que você consegue se você não tem um contador, né? Você precisa seguir esse rigor. Dupla centrifugação, coleta de pelo menos 60 ml, né, de sangue é o que vai garantir ali você chegar próximo disso. E lembrar que não é uma aplicação só, né, Ronald? Você precisa, no PRP, a maioria dos protocolos mostram que a maioria dos pacientes, quer dizer, uma boa parte dos pacientes vão precisar de 2 aplicações e alguns pacientes vão precisar de 3 aplicações. Mas se você fizer uma aplicação, Ronald, e der resultado, o que é que você faz? Eu faz uma aplicação e dá resultado, eu sinceramente, eu continuo no meu protocolo de tratamento. Eu geralmente eu faço o PRP intercalado com a proloterapia e células mesenquimais. Então, fez uma aplicação, deu resultado, excelente. Eu faço a terceira aplicação, porque aí eu consigo prolongar ainda mais nossos benefícios. E aí, lembrar que você teve um bom resultado na dor e na função no curto prazo. Para você garantir isso no longo prazo, você modular esse ambiente articular e evitar recidivas, você precisa de pelo menos ali 2 aplicações ou ter um protocolo de tratamento baseado nas características do paciente, no grau evolutivo dessa patologia. E por nas isso, ferramentas que você tem em casa, né? Exatamente. As ferramentas que você tem na sua clínica. Então, por isso que eu acho que a arte ali, né, de ser médico é entender que cada paciente é único, que cada paciente ele quer viver bem por muito tempo, e aí você precisa dar condições para que ele tenha essa qualidade de vida ideal, né? Então, por isso que você tem que entender como utilizar essas ferramentas de tratamento para você dar ali longevidade, né, à articulação e melhorar a função, dor e qualidade de vida. Isso mesmo. Então, eu queria deixar aqui mais uma vez o convite para visitar nossa plataforma de ensino, Nortobios, e convidar as pessoas, aos colegas a participar lá do nosso curso. Acompanhe as próximas lives, né? A gente está sempre discutindo aqui as evidências, o que há de mais novo relacionado ao assunto, sempre trazendo as melhores práticas, né? O que a gente tem ali de ideal para que a gente possa melhorar os nossos resultados. Uma boa noite e até a próxima. Um abraço.